Então vamos fazer a medição, por exemplo, agora na bancada da corrente elétrica. Eu vou colocar aqui nessa posição do ACA, ou se não, você procura por essa opção com o tio aqui, ó, para corrente elétrica. A gente vai usar um alicate amperímetro, que é muito bem conhecido, tá bom? Se você tiver, por favor, pegue ele agora e vamos fazer uma prática agora na bancada. Vamos lá? Pessoal, então vamos fazer a medição aqui, ó, primeiro em paralelo. Lembra que eu mostrei como é que mede tensão? Tensão eu meço em paralelo, ó, entra a tensão aqui, ó, vou medir ela, botei na escala de 200, porque minha escala aqui é 127, ó, bonitão, 121 volts, ponto 8, né? Então, já temos aqui, ó, na lâmpada vai chegar esse valor de tensão, ó, tá chegando aqui, ó, fase, entrando na lâmpada e o neutro entrando na lâmpada. Eu tô chaveando através do meu disjuntor aqui, legal? Isso aqui é simplesmente, pessoal, pra gente fazer uma demonstração da medição de corrente elétrica, tá bom? Corrente elétrica, a gente mede em série, povo. Como que é, ó? Eu entro com o meu alicate amperímetro bem aqui, ó, para fazer a medição dele, tá bom? Ou eu posso entrar com ele aqui também no neutro. Vocês vão ver aqui, ó, que existe uma diferençazinha, mas é muito pequena. A mesma corrente que entra é a corrente que sai. Vocês vão ver que a diferença é pequena. A pouca diferença que vai dar vai ser, às vezes, de um consumo mesmo da lâmpada, um desgastezinho. Mas a corrente é semelhante, tá bom? Vocês vão já perceber isso. Bom, outro ponto importante. Se eu não tivesse um alicate amperímetro, como é que eu faria essa medição? Como que você faria essa medição, Jonathan? Assim, olha, preste atenção. Esse meu caso, meu multímetro, ele tem aqui, ó, o volt e o comum. Ele não tem a corrente aqui escrita nele. A corrente está aqui, que é medida no meu arco, no meu dispositivo aqui, ó. Já no meu multímetro aqui, ó, a minha corrente elétrica eu consigo medir também nessa mesma ponta de prova. Eu teria ponta de prova aqui, ponta de prova aqui, ó. Só que no meu caso, eu não tenho aqui a opção de medir corrente alternada. Eu só meço corrente contínua. Como que eu mediria ela, tá? Só uma hipótese, pessoal. Não vou medir corrente contínua aqui, porque é mais voltado para eletrônica, tá bom, gente? Como que eu meço? Ó, soltou aqui, só um minutinho. Como que eu mediria corrente aqui, tá, gente? Ó, com as pontas de prova. Eu não indico porque é mais trabalhoso. Imagina só você ter que desmontar o circuito para fazer isso, ó. Eu abro aqui, ó. Eu interrompo o circuito, ó. Tá vendo? Eu tô interrompendo o circuito, colocando a ponta de prova do multímetro, esse seria o jeito, tá bom? Coloca a ponta de prova do multímetro aqui, então a tensão sai, passa no multímetro, sai do multímetro e entraria aqui, ó, na minha lâmpada. Então fica muito mais difícil, muito mais complicado. Não é o termo que a gente vai usar, tá vendo que eu tenho que desmontar o circuito? No nosso caso, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, gente, ó, o conector aqui, ó, a gente vai utilizar o alicate, que é muito mais fácil, né? Vou tirar esse multímetro daqui, só para uma questão de praticidade, senhores. Então, quando você for medir, ó, mede utilizando esse aqui. Se tratando de corrente alternada, tá, gente? Corrente contínua, a gente usa aquele multímetro. Esse multímetro ele é o mais prático e o melhor. Beleza. Vamos abrir aqui agora, que agora eu vou dar uma escurecida só para a gente poder conseguir fazer essa medição bem feita aqui, ó. Lá vem a mágica da escuridão, só um momento. Aqui, ó, coloquei aqui, ó, então vamos estar medindo aqui, ó, 59 volts não, 59 ampere. Ampere, 0,58, 0,59, tá aproximadamente. Então, a corrente que está saindo aqui, ó, é de 0,59. E a corrente que está voltando aqui, qual que é? Vamos medir? Vamos medir, ó. 0,58 também, olha que mágica, a mesma corrente que entra é a mesma corrente que sai, gente, ó. Então, a corrente está muito aproximada aí, deu para pegar aí, beleza, produção? Então, com uma lâmpada a gente faz essa medição de corrente. Eu não preciso interromper o circuito, é só eu colocar. Só dá para fazer medições assim, gente, com tensão alternada. Tensão contínua, ela não gera esse mesmo campo magnético para ser medido aqui, não. Legal? Então, feita a nossa prática de tensão de medição de corrente alternada, tá bom? Então vocês aprenderam que medir corrente com alicate amperímetro e a gente mede corrente alternada em série, legal? Vamos fazer essa prática agora com 3 lâmpadas para vocês verem também como que eu mediria carga por carga e que eu consigo ver também a somatória das correntes nela, legal? Vamos para a próxima parte aqui, só um momento. Fala pessoal, beleza? O que acontece? Agora a gente vai fazer as medições aqui agora de corrente alternada, lembrando que a gente vai usar o alicate amperímetro. Pessoal, medir corrente alternada é muito bom utilizar esse tipo de equipamento. Vocês vão ver agora como é que se mede. A gente já mediu com uma lâmpada e agora a gente vai medir com 3 lâmpadas para vocês verem, tá bom? Vamos fazer agora esse teste aqui agora. Eu vou colocar agora a corrente aqui, ó.
como é uma corrente bem baixinha, a gente tem com 3 lâmpadas, estou com uma lâmpada de 100 watts, uma de 70 e outra de 70. São duas de 70 e uma de 100 watts, tá bom? Então, vamos fazer as medições? Antes disso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a produção para dar uma escurecida agora aqui, só para ficar uma imagem melhor para vocês verem. E eu vou primeiro medir a tensão, para vocês verem a tensão que eu estou usando. Eu vou medir daqui da saída do multímetro para cá, do disjuntor. Então vamos fazer a medição agora, gente. Vou medir aqui agora a saída do disjuntor para o meu barramento de neutro, ó. Pessoal, conseguimos aqui agora uma tensão de 120 volts, legal? Então essa é a tensão que está chegando em cada lâmpada, tá? Eu vou, aqui ó, tá tendo a derivação do lado de cá perto do disjuntor e em cada lâmpada tá chegando esse cabinho e a gente tem os cabos de neutro chegando em cada uma, bacana? Então tem a parte de ligação que tá muito simples, são lâmpadas em paralelo. Depois eu vou explicar a série paralelo para vocês, bacana? Vamos seguir aqui agora. Então vamos lá, pessoal, aqui agora o que eu vou fazer, ó? Vamos medir agora a corrente, ó, no multímetro eu vou colocar na escala de 20 ampere, tá? Porque é uma corrente bem baixinha, porque essas 3 lâmpadas aqui não consomem tanto, tá? Vamos fazer a medição com ela, ó. Eu vou pegar a medição aqui na saída do disjuntor, beleza? Deixa eu fechar ele aqui direitinho. Colocar aqui na escala de corrente, ó. Não conseguiu pegar, provavelmente foi por causa do multímetro. Deixa eu colocar ele aqui, a saída dele. Então, ó, estamos medindo na saída do disjuntor, ou seja, a corrente que chega com as 3 lâmpadas juntas é essa aqui, ó, 1.75, 1.8, a gente pode ter alguma variação aqui, ó, deixa eu ver se eu mudar o multímetro aqui um pouquinho. Isso, tá dando aí, ó, aproximadamente 1.8, 1.7, tá, gente? Beleza, aqui na saída eu tenho a derivação para as 3 lâmpadas. Então eu vou medir a corrente que tá chegando nessa primeira lâmpada, tá? Vamos ver aqui, produção, vamos ver se vai bater. Tá dando mais ou menos 0.4, 0.45, deve estar mais ou menos 0.5 de corrente, 0.4, 0.45, 43, 46, depende do meu movimento aqui. É assim mesmo, viu, pessoal? Corrente tem essa variaçãozinha. Vou medir agora na outra, tá? Ó, beleza? Vou medir aqui agora na outra, ó. 0.45. Dá para ver aí também, produção? É muito brilho junto aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou uma afastada. Tá dando para ver? 0.48, 47, mais ou menos. Essa medição aqui, então, ó, somando as duas, tá quase 0,8, né? A gente pode considerar 0,9, tá? A gente estava encontrando 1,7 lá. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu estou encontrando, deixa eu arredar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem um pouco mais de brilho por causa da lâmpada. Eu estou encontrando 0,7 mais ou menos. Isso, 0,64. Quanto tá dando para ver aí, produção? 63 aí, ó. A produção tá correspondendo. Então, ó, se eu somar as 3 correntes, né, vamos arredondar aqui, tá, gente? 0,5 mais 0,5 mais 0,6, eu estou encontrando aqui mais ou menos aqui, gente, 1,7, 1,8 que eu estava falando com vocês. A gente pode ter uma diferençazinha aí por causa da medição, mas é aproximado aí a corrente que a gente pegou, geral e a corrente distribuída em cada um dos equipamentos. Legal, pessoal? Pessoal, então a gente fez a medição nas 3 lâmpadas, vocês viram a medição de corrente elétrica, ela é em série. Eu preciso pegar sempre, ó, onde o circuito está passando. Eu consigo medir também no neutro, tá, gente? A gente consegue pegar a mesma medição que a gente fez aqui, ó, a gente conseguiria pegar aqui no neutro, ou aqui no outro neutro, ou no neutro geral que chega, poderia estar pegando também. Então a corrente elétrica é sempre medida em série, gente, enquanto a tensão a gente mede em paralelo. Vocês viram que com o multímetro eu pego, meço aqui, e já a corrente eu preciso pegar um fio só. Vocês viram que eu não consigo pegar 2? Eu preciso pegar um fio só para medir, eu não conseguiria pegar 2 fios juntos. Quer ver? Ó? Eu vou fazer um teste aqui com 2 fios para vocês verem depois. Aliás, vou fazer um teste agora aqui com as 3 lâmpadas aqui, ó. Eu vou pegar essa lâmpada aqui, ó, e vou fazer o teste com ela, só com ela, para vocês verem a medição com 2 fios. Vocês vão ver que vai dar errado. Se eu tentar medir com 2 fios, vai dar um errozinho aí, ó. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui, produção. Vamos ver todo mundo junto. Então vamos medir com os 3 agora, gente, ó. Beleza. Ó, deixa eu tentar medir, ó. Ó, a medição, dá uma medição, ó. Tô tentando medir os 2 juntos aqui, ó. Ó, dá uma medição de 0,1, ó. Tá uma medição estranha, porque eu tô tentando somar. Deixa eu tentar medir, ó, fase e neutro para vocês verem. Ó, vou pegar a fase e o neutro aqui. Deixa eu puxar essa lâmpada para cá, ó. Um pode anular o outro, ó. A medição errada, ó. Tô tentando medir, ó, 0,12, 0,10. Não é a corrente que a gente está tendo. A gente está tendo o consumo de corrente, ele está vendo uma corrente errada. Não consegue se medir com 2 cabos ao mesmo tempo, tá? Ó,
Olha para você ver a medição como é que fica, 0,6. Então, não se mede observando dois fios. Você mede fio a corrente, tá bom, gente? Assim você consegue ter a corrente exata. Legal? Então, fechamos nossa aula de corrente elétrica, de medição com ela. Eu indico sempre utilizar o alicate amperímetro para não utilizar o outro método. O outro método é mais difícil. Qual que seria o outro método, tá? Eu vou desligar aqui só para mostrar para vocês rapidinho, ó. Como seria a medição, pessoal? Em corrente, com corrente, se eu não utilizasse o alicate amperímetro, eu ia ter que abrir o circuito. Imagina você ter que cortar um cabo lá, pegar o fio que é o do multímetro, encaixar ele num lado do circuito e encaixar no outro lado do circuito, gente. Para aí, então, conseguir medir. Ah, Jonathan, eu consigo medir, então, corrente aqui com o multímetro? Não consegue. Esse multímetro não tem essa opção, ó. Esse multímetro aqui, ó, só mede tensão desse lado. Ele vai medir corrente somente nesse arco aqui, que é o alicate, tá? Nesse caso, se tiver um multímetro que mede corrente alternada, aí você vai ter que abrir o circuito e colocar ele assim. Diferentemente, por exemplo, desse multímetro aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Ele tem a opção de ter o Azinho aqui, ó. Ele tem um Azinho aqui representado nele aqui. Então, eu meço tensão e meço corrente também. Ele já tem um Azinho mostrando que mede corrente e também resistência. Legal? Então, eu consigo medir mais coisas nesse multímetro. Legal, pessoal? Então, sempre se atente ao que o multímetro faz e como que você vai fazer. No nosso caso, para não ter erro, quando você pegar um alicate amperímetro, saiba que ele mede corrente com o alicatezinho aqui. Legal, pessoal? Ficamos por aqui. Valeu!